Você é fiel ao Senhor e deixa as consequências da tua vida nas mãos dele. Jesus foi fiel ao Senhor e deixou as consequências de sua vida nas mãos dele. Essa é a proposta bíblica, uma proposta radical, somente para aqueles que de fato foram agraciados com o dom da confiabilidade, independente das circunstâncias, na pessoa do seu Deus. E é esta fidelidade, não menos do que esta, nem 1 milímetro menos, que Deus espera do seu povo nos últimos dias. Como a história ela é cíclica, ela se repete no decorrer do tempo, houve na realidade antes disto aqui, houve uma outra sacudidura no tempo de Moisés, a qual farei menção daqui a alguns instantes. Mas por favor, leiam comigo o versículo 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. É aqui que Deus então faz menção sobre a sacudidura. Só que antes de haver a sacudidura, os grãos eles são debulhados. A palavra crivo aqui, ela só é usada em todo o Antigo Testamento apenas neste verso. E é através desse crivo que Deus não perderá nenhum só grão. E esses grãos que são selecionados formam remanescente. São aqueles que passam pelo tempo da sacudidura. A palavra nos mostra que houve uma outra sacudidura no tempo de Moisés no deserto. Mas está exatamente em Números 16, versos de 1 a 33. Mas aqui nós temos uma declaração do Espírito de profecia, queridos, que nos diz o seguinte: serão introduzidas divisões na igreja, serão desenvolvidos 2 partidos. Vocês entenderam o que o texto diz? Nós temos uma igreja de pessoas que se amam, de pessoas que são unidas, mas de repente pode haver um foco de divisão entre algumas pessoas. A profecia no contexto da sacudidura diz: serão introduzidas divisões na igreja. Tudo bem. Essas divisões, elas são introduzidas por quem? Por Deus ou pelo nosso arqui-inimigo? Lógico, pelo arqui-inimigo. Porque divisão não é de Deus. A união é de Deus, mas a divisão não. Eu não estou falando da divisão sul-americana. Nem estou falando da união sul-brasileira. Eu estou falando que a união é de Deus e a divisão não. Então, queridos, serão introduzidas na igreja divisões por causa de corações que lamentavelmente não se deixam controlar pelo Espírito e pela palavra. A questão não é se haverá divisões na igreja, porque está profetizado. A questão é como eu me comporto na divisão. Eu me comporto como Cristo ou me comporto de uma forma diametralmente oposta à de Cristo? Porque a divisão introduzida na igreja faz parte da sacudidura. E eu tenho exatamente nesta situação a oportunidade de praticar o evangelho dentro da igreja. E às vezes é possível que tenhamos dificuldades, porque o ego é maior do que a fé e do que o amor, dificuldades de perdoar aqueles que me ofendem, dificuldades de querer o bem àquele que infelizmente não está bem na sua vida espiritual e quer me prejudicar. Queridos, por favor, entendamos que tudo faz parte de provações, e a nossa fé está sendo provada muitas vezes dentro da igreja, dentro de casa e não no mundo. Pode acontecer em algumas circunstâncias de você ser melhor tratado no mundo do que dentro da igreja. Pode acontecer, vamos ser realistas. Pode acontecer ou não? Pode acontecer. Se isso acontece,
saiba que está havendo uma sacudidura. E aí você pensa em deixar a igreja, isso vai resolver ou agravar o problema? Aí você pensa em não vir à igreja, isso vai agravar ou resolver o problema? Queridos, aí é que você tem que vir à igreja. Aí é que você tem que praticar o evangelho. Aí é que você tem que ser forte no Senhor. Quando está tudo bem, não está havendo sacudidura, você está firme. Quando as coisas são abaladas, você cai fora. Senhor, ajude-me a ser fiel a toda a prova. Isso aqui é espiritualidade bíblica, queridos. O fato é que a palavra nos mostra que na ocasião do texto que eu fiz menção a vocês, de Números 16, versos de 1 a 33, vocês vão encontrar lá dois irmãos chamados Abirão e Datã. Por favor, não coloque no seu filho o nome de Abirão e Datã, porque pense dois nomes feios. Juntamente com On e Corá, principalmente Corá, esses homens levantaram uma conspiração contra a liderança da igreja, contra Moisés e Arão. Queridos, conspirações fazem parte da sacudidura. E eles levantaram uma conspiração contra Moisés e Arão, objetivando tirá-los da liderança do povo de Israel e eles assumirem a liderança. Um dos piores problemas é quando você tem dentro da igreja pessoas que não querem servir, querem mandar. Queridos, Jesus nos ensinou em liderança que devemos ser servos. Por isso Jesus disse, olha, aquele que quer ser o maior, seja o quê? O menor. Aquele que quer liderar, seja o primeiro a servir ao próximo. Como é emocionante quando você se depara diante de pessoas que têm o espírito de servir. Elas não estão interessadas em posição. Elas não estão interessadas em status. Elas não estão interessadas em aparecer. Elas estão interessadas em ser em Cristo. Elas estão interessadas em servir. Têm um espírito de servidão. São pessoas humildes. Apesar de terem determinadas funções no mundo, mas elas chegam aqui para nos servir. Aí tem o espírito de Cristo. Agora, quando você vê alguém querendo mandar, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa prepotente e etc., queridos, essa pessoa, você tem que orar por ela. E tem que ter paciência e compreensão com ela. Sabe, Abirão, juntamente com Datã, Corá e On, queriam mandar. E induziram 250 líderes de renome. Está lá em Números 16, verso 1 a 33. Contra a liderança de Moisés. A situação foi tão difícil que Moisés disse, amanhã Deus há de revelar quem está com ele e quem é contra ele. E aí veio o juízo divino. E lamentavelmente eles perderam a vida. A terra se abriu, os engoliu. Os 250 líderes experimentaram o fogo consumidor do Senhor. Uma situação extremamente delicada por causa de conspiração. Coisas que acontecem, que abalam a igreja e que fazem parte da sacudidura. E agora nós temos aqui uma solene advertência. Deus está agora peneirando o seu povo, provocando seus propósitos e motivos. Muitos não serão mais do que palha, nem trigo, nenhum valor neles. E aqui ela diz o seguinte, ela diz que nenhum entre 20 estão preparados, dos adventistas do sétimo dia, estão preparados para a segunda vinda de Cristo. Nenhum dentre 20, inclusive o pastor. Essa declaração foi feita exatamente em 1893. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum.
que é que você me diz isso? Difícil de ouvir essa palavra? Mas o que é que nós chegamos à conclusão? Que nesta época, em 1883, menos de 5% da igreja estava preparada para a segunda vinda de Cristo. E como será no caso hoje? Que verdades nós temos aqui? Por que isso aconteceu? Porque nenhum entre 20 estava preparado para a volta de Cristo. Eu vou dar aqui alguns motivos para que vocês entendam e que vocês não façam parte dessa estatística. Naquela ocasião, em 1883, primeira coisa, queridos, não priorizavam a pessoa de Cristo em sua vida. Mateus 6,33 diz assim: colocar em primeiro lugar o reino de Deus, e a personificação do reino de Deus é Jesus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós somos diariamente tentados a não colocar Jesus em primeiro lugar, a começar pelo templo, a não buscarmos a Deus logo na primeira hora do dia, a não priorizarmos as coisas espirituais e sim as materiais. Então, quando você não prioriza Jesus em sua vida, você corre o risco sim de fazer parte desta estatística. Segundo, quando você serve a si mesmo e ao mundo e não a Deus, quando você vê Deus como um meio para alcançar um fim e não um fim em si mesmo, quando você dedica tempo para as coisas do seu interesse, mas não dedica tempo, inclusive no sábado, para as coisas do interesse de Deus, quando você prefere o que o mundo oferece do que o que Deus lhe oferece, quando isso acontece, você, no momento, está fazendo sim parte desta profecia, nenhum entre 20. Terceiro, queridos, suas palavras, atos, estilo de vida, vestuário, alimentação, finanças, comportamento sexual, superficialidade religiosa, constantemente negam a Cristo. Se lamentavelmente você não está se alimentando como alguém que está se preparando para a vida eterna, e aqui nós fazemos um apelo às pessoas que são responsáveis pelas compras no supermercado e por fazer alimentação em casa, nós dependemos da ajuda de vocês para nos alimentarmos de maneira saudável, de maneira correta, como pessoas que estão se preparando para a vida eterna. Queridos, quando lamentavelmente nos vestimos de uma forma onde apelamos para a sensualidade, quando não atentamos para os princípios da conduta da modéstia cristã, quando lamentavelmente não administramos as finanças de acordo com as orientações da Bíblia e temos tido dificuldades e temos sido infiéis ao Senhor na devolução do que lhe pertence, você no momento, sem saber ou sabendo, está fazendo parte dessa estatística nenhum entre 20. Você pode ter o nome no livro da igreja e não ter o seu nome no livro da tesouraria da igreja. Você está tendo dificuldades nesta área e Deus não está sendo Senhor em tua vida. Quando isso aí acontece, quando vivemos como o mundo e dizemos que somos cristãos, vivemos como o mundo e dizemos que somos cristãos, isso está acontecendo. A palavra nos diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 4, tendo a aparência de piedade, negando-lhe a eficácia. Quinto, quando somos indiferentes, negligentes, fofoqueiros, descomprometidos e sonolentos espirituais, possuímos espírito de divisão e contendas por causa do ciúme e da inveja. Quando lamentavelmente isso acontece na minha vida, no meu coração, infelizmente eu faço parte desta estatística. Por isso então, queridos, nos vem um apelo divino da parte de Deus. Nós o encontramos, Bíblias abertas, Romanos,
capítulo 13. Abra o compêndio de Deus. Em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. A palavra assim nos diz, Romanos 13, versículos 11 em diante. E digo a isto a vós outros, que conheceis o tempo. Quem são as pessoas que conhecem o tempo? Aquelas que conhecem as profecias. E se existe um povo que entende profecia, é o povo de Deus. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós estamos uma semana mais próximos da volta de Jesus.